A deputada federal Vivi Reis, do PSOL do Pará, gerou revolta nas redes sociais após acusar a polícia de Goiás de matar o maníaco Lázaro Barbosa sem ouvir o que ele tinha para dizer. Lázaro foi morto com mais de 200 tiros na manhã desta segunda-feira após intensa troca de tiros com a polícia. Aspas. Lázaro foi preso e morto. A perseguição do criminoso deixou um lastro de ódio, intolerância religiosa e abusos. A celebração de sua morte é retrato da espetacularização dessa caçada de 20 dias e 19 milhões de reais. Quando o capturam, ao invés de ouvi-lo, o executam. Vexame, fecho aspas, foi a postagem feita pela deputada. Com a repercussão negativa do post e acusações de que estaria defendendo Lázaro, que havia matado 5 pessoas, sendo 4 da mesma família, entre outros crimes, Vivi foi às redes sociais para, segundo ela, explicar melhor a sua opinião. Aspas mais uma vez. Já que o último tweet abriu margem para interpretações equivocadas, vou explicar melhor. Lázaro causou dor em muitas famílias. Minha solidariedade a todas elas. Porém, somente o interrogando, saberíamos se ele estava amando de outras pessoas, evitando que mais gente siga impune. Fecho aspas. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro também comentou a morte do criminoso Lázaro. Lázaro CPF cancelado, foi o que escreveu Bolsonaro no Twitter. Fiuza. Olha, Vitor, eu tenho dito aqui e eu faço um certo esforço por essa distinção, porque eu acho que ela é muito venenosa. Pessoas que se apresentam encobertas aí numa indumentária supostamente ideológica, como é o caso dessa deputada, ela está querendo o quê? Ela está querendo fazer parecer que é uma humanista, né? Então, é um dos truques de quem não é humanista, mas quer viver dessa fachada. Nos casos brutais como esse, né, de um criminoso terrível, de um monstro, né, que termina morto numa operação policial, isso aí eu já vi há décadas acontecer do mesmo jeito. Essa pessoa não está sentindo, vou aqui me arrogar, né, a este ponto de vista. Essa pessoa não está sentindo nada, ou se já sentiu, deixou de sentir, quando afirma esse tipo de coisa. Ela está completamente desconectada, aquela ressalva que ela faz depois é porque pegou muito mal. E o demagogo, né, a única régua, né, o único parâmetro de consciência do demagogo é o filme queimado, porque ele vive do outdoor, né? Então, esse tipo de posicionamento, eu já me cansei de ver. É isso, você afetaria uma grandeza ao dizer o seguinte: apesar de se tratar de um criminoso violento, nós não queremos a barbárie. Então, nós ressalvamos que, no Estado de Direito, esta pessoa precisa ter os seus direitos também respeitados. Só que ninguém disse o contrário. Ninguém disse o contrário. O que aconteceu foi isso, aparentemente, né? Uma operação policial, troca de tiros, um homem violento, um assassino, e que foi morto, né? Então, o que eu diria disso aí é que é uma afetação, e aí eu volto a essa questão, não atribuam ideologia a quem age apenas como hipócrita, né? Isso não é ideológico, né? Tudo que essa pessoa vive de parecer progressista, ela vive de parecer que tem sentimentos humanitários até em relação àqueles que cometem infrações e delitos, né? O que seria realmente quase que aí um espírito religioso, de comiseração, né? No melhor sentido, eu quero dizer. Mas não é disso que se trata, né? A gente vê a inconsistência da posição dela, né? A gente vê o oportunismo num momento em que muita gente é agredida, né, por um criminoso, né, com esse nível de brutalidade. É uma afronta a todos, não só aqueles que sofreram diretamente com ele, e ela vai fazer esse mise-en-scène. Ela vive disso. Todos esses desse partido, né, todos esses que se afetam de esquerda e tal, eles não são nada disso. Eles não vivem conforme doutrinas igualitárias,
coletivistas, de jeito nenhum. Eles vivem com as suas posses individuais. Aliás, eles prezam muito, né, as suas posses individuais, as suas oportunidades, o seu dinheiro, tudo que a sociedade capitalista pode dar. Mas eles têm uma meia dúzia de truques dessa cartilha aí e nós estamos diante de um deles. Bom, e só um reparo sobre o total de tiros. A polícia disse ter atirado 125 vezes durante a ação realizada para prender Lázaro Barbosa, conforme informações do boletim de ocorrências. 125 disparos, portanto. Zé. Houve ali uma fala de 38 tiros, né? Olha, Vitor, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é antiga, boa e explicável. O que é direitos humanos? São direitos universais e do cidadão, do ser humano, qualquer ser humano. Esses direitos são direitos básicos, mas não são direitos de agredir outras pessoas e nem o direito de se aproveitar da ingenuidade de outras pessoas para se colocar como acima da lei. Tortura. Eu sou contra a tortura. Não se pode torturar o pior criminoso. Não se pode torturar, porque isso aí vai contra os direitos humanos. E outros direitos, né? O direito à vida, o direito à liberdade. Esses direitos, eles são suprimidos no momento em que a pessoa ultrapassa os direitos dos outros. Em alguns países, há a pena de morte. Aqui no Brasil não tem e nunca terá. E foi um debate muito forte na Constituição, eu acompanhei muito esse debate, né? E está entre as cláusulas chamadas os direitos individuais, que são impossíveis de serem modificados. Só a nova Constituinte para estabelecer a pena de morte aqui no Brasil. Era um debate antigo ali do deputado Amaral Neto, que chegou no Congresso Nacional discutindo muito pena de morte. E sempre se entendeu no Congresso Nacional de que o povo defende a pena de morte. E num tipo de sequestro do que pensa o povo, exatamente o pessoal pega e faz o seguinte, tira isso do debate popular e tira isso do debate público no Congresso Nacional. E ninguém discute alguns pontos como redução da maioridade penal, a regulamentação do aborto, a pena de morte, prisão perpétua, que também no Brasil não existe nem existirá. Aí, de repente, você destampa numa situação desta. Um louco, um ser humano com defeito de fábrica, que dizima famílias e que mata até companheiros lá de bandidagem, para se ter uma ideia, e que tem um laudo lá dizendo que ele é instável, que é incompreensível, imprevisível, e soltam um cidadão desse. Quer dizer, alguma coisa está errada nessa história. Como pode? Como pode soltar um bandido com este histórico de crime e com um laudo psiquiátrico dizendo que se ele fosse solto, provavelmente ele voltaria a se delinquir? É o chamado bandido por natureza. Então, essa é a situação que eu descrevo e isso que aconteceu. Além dos gastos em recursos públicos, a aplicação de mão de obra, né, que mais de 300 policiais, 2 helicópteros, com tecnologia aí de drones, com sensores térmicos, com equipamento de transmissão de rádio especial, ele provocou um prejuízo mental muito forte em toda a região. Pessoas que estavam longe de Águas Lindas estavam sofrendo e com medo dele chegar lá, porque isso foge à racionalidade. Não adianta você dizer para uma criança, ele não vai chegar aqui, porque a criança acha que o Lázaro é algum ser especial que vai de um lado para o outro e tal. Isso foi pintado. Então, além do prejuízo monetário, tem o prejuízo psicológico. E o que aconteceu? A polícia encontra ele sem refém. Ele já tinha atirado em 2 policiais. 2 policiais, feriu 2 policiais. E acertou outro oficial da Força Aérea Brasileira. E por que naquele momento os policiais não reagiram, hein? Sabe por quê? Porque ele estava com refém.
poderia atingir pessoas inocentes que estavam ali com ele. Então, não foi porque a polícia deixou escapar, é porque existia essa condição. E ali encontra o Lázaro sozinho, quem aparecer aqui eu vou dar um tiro na cara. Aí os policiais revidaram, e ele tinha uma pistola e descarregou a pistola atirando, né? Então não poderia de maneira nenhuma errar. Daí essa quantidade de tiro, porque era um só, e foi isso que aconteceu. Agora, é inacreditável que numa situação dessa venha alguém defender esse Lázaro horroroso que destruiu a sanidade mental de metade de Brasília. É um tapa na cara dos familiares e dos amigos e dos vizinhos dessas vítimas. Isso é um absurdo. Eu diria que isso é um crime até parecido com o crime de não ter o que eles chamam de empatia, não ter empatia com as vítimas, né? Fazer uma defesa do sujeito desse, eu falei, não, dessa vez ninguém vai defender, não. Pois não é que defenderam? Agora, 7h15.